Muito bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso bom Deus sempre proverá. Louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da fé. A fé que a palavra de Deus nos diz que é o firme fundamento de todas as coisas. A fé que a palavra de Deus nos diz que é a razão pelo qual o justo viverá. O justo viverá da fé. Romanos capítulo de número 1, verso de número 17, e também Hebreus capítulo 11, verso de número 1. A fé que a Bíblia diz que sem a qual ninguém pode ver Deus, ninguém pode agradar a Deus. Se queremos agradar a Deus, se queremos louvar a Deus, se queremos alegrar a Deus, precisamos ter fé. A mesma fé que Jesus falou que se nós a tivermos do tamanho de um grão de mostarda, ainda que pequenina, nós faremos grandes milagres. E ele usou o exemplo de diremos a um monte, sai daqui e vai para colar, e assim acontecerá. Jesus está falando a respeito do poder da fé, das coisas grandiosas que nós podemos fazer se nós tão somente acreditarmos em Deus de todo o nosso coração. Alguém já falou que fé é como um salto no escuro. É como se Deus estivesse dizendo, pule, eu estou aqui. E ainda que nós não estamos vendo Deus por causa do escuro, mas nós estamos ouvindo a voz. E Ele está dizendo, pule, pule no meu colo, porque eu estou aqui de braços abertos. E pela fé, nós vencemos a escuridão e saltamos. E a nossa grata alegria e satisfação é saber que estamos recolhidos nos braços de Deus. Hoje nós vamos ler um texto lá no Velho Testamento, que é no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Vai falar-nos a respeito da experiência do rei Ezequias. Ezequias, nesse momento, ele estava enfrentando uma grande dificuldade na sua vida, porque ele estava sendo cercado por um rei tirano que estava desejoso de conquistar o reino, por nome Senequeribe. Mandou já ameaças, dizendo que se não houvesse rendição, ele estaria invadindo o reino. Ezequias então ora a Deus, porque ele era um homem de fé, mesmo sabendo que o inimigo tinha um exército maior, um exército mais bem armado, um exército mais, entre aspas, poderoso. Ele sabia que pela fé ele podia vencer aquele grande inimigo. E assim também que a fé nos coloca diante dos grandes desafios da vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Mas para agravar a situação do rei Ezequias, diante daquela iminente guerra, a sua saúde ficou cada vez mais precária. Na verdade, ele adoeceu e adoeceu para morrer. Deus manda o profeta Isaías na sua casa lhe trazer um recado. Veja bem, o verso de número 1 diz assim, capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, peço-te que lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e a cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade. Louvado seja Deus. E o verso de número 21, Isaías tinha dito, seja trazido uma pasta de figos e colocado com emplasto sobre a úlcera, e ele ficará curado. Louvado seja Deus pela vida desse grande servo de Deus, por nome Ezequias,
que no momento da dificuldade, ele não se perdeu no meio das dificuldades, mas ele saiu e usou a forma certa para poder vencer as dificuldades. A Bíblia fala que ele adoeceu e quando ele tomou conhecimento da sua doença, Deus mandou que o profeta fosse à sua casa. Geralmente, quando o profeta chegava, era para levar uma notícia ou muito boa ou muito ruim. Dessa vez, a notícia não foi boa, porque Deus disse para o rei Ezequias, por intermédio do profeta: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Qual seria a sua reação se uma palavra dessa ordem chegasse para você? Olha, hoje chegou o seu dia, põe a sua casa em ordem. Como que está a sua casa? Casa no sentido de família, casa no sentido de filhos, casa no sentido de esposa, casa no sentido do lar. Está em ordem? Deus tem uma palavra para o seu coração. Naquilo que depender de você, contribua para que ela esteja em ordem. Mas também é a casa espiritual, é a sua própria vida, o seu eu, o seu interior. Como é que está o seu mundo interior? A mesma palavra de Deus. Coloque o seu mundo interior em ordem. No caso do rei, ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque a palavra de Deus disse que ele iria morrer. Qual foi a reação do rei Ezequias nesse momento? Ele começou a praguejar, ele começou a murmurar, ele começou a reclamar: Deus, eu que sempre fui fiel a ti. Deus, eu sempre fui sincero. Deus, eu reparei o templo, eu purifiquei o templo. Deus, eu nunca transgredi um dos seus mandamentos. Deus, eu sempre fui religioso. Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que duas coisas ele fez. Uma delas, ele virou para o canto da cama e parede e começou a chorar, e chorar, e chorar. É claro, Ezequias amava a vida, amava a sua família, amava o reino. Ele não queria morrer. O desejo de viver sempre está dentro de nós. Foi Deus que colocou isso, o prazer para viver. E quando chega o momento, é complicado, porque os nossos corações estão muito firmados nas coisas dessa vida. Então ele chorou muito, o texto chega a dizer, chorou muito. Mas uma outra coisa ele também fez, ele orou a Deus. Mas nesse momento, ele orou com fé, com muita fé. Na sua oração ele disse: Senhor, eu peço que tu te lembres de mim. O que Deus tinha para lembrar a respeito de um moço daquele? Olha, com certeza algumas coisas de muito positivo. O rei Ezequias, era um homem que a Bíblia nos diz temente a Deus. Ele foi um bom rei, ele foi um homem de muita fé, era um homem de oração, ele cuidava bem da sua casa, ele cuidava bem das coisas do reino. O texto chegou a dizer aqui para nós que ele amava a Deus com fidelidade, de coração sincero, ele era correto com as suas coisas. Então ele pediu que Deus se lembrasse disso. E nessa oração, com certeza tocou o coração de Deus. Tocou a tal maneira que antes que o profeta se ausentasse do palácio, Deus disse ao profeta: volta ao leito do rei Ezequias e diga a ele que eu vou lhe conceder mais 15 anos de vida. E não só a vida, mas também vou lhe conceder a saúde, a cura, a restauração. E não só a cura, a saúde e a restauração. Eu vou lhe conceder a vitória sobre o rei tirano Senaqueribe. Isaías volta e dá essa grande notícia ao rei, que ficou certamente muito alegre. Mas o texto também nos diz no verso de número 21, que o profeta diz: olha, pega uma pasta de figo e coloca como emplasto sobre a úlcera e ele será curado. Coisa interessante aqui, o mesmo poder curador que Deus sempre curou, poderia ser mediante a oração do profeta, poderia ser instantâneo, mas Deus usa aqui um recurso até interessante, um recurso da medicina. O emplasto de figo era uma das especiarias para curar úlceras, para curar a enfermidade, que existia de mais moderno na época do rei Ezequias.
E é como se Deus estivesse dizendo: tome hoje a vacina, tome hoje o comprimido, faça hoje o tratamento. Então Deus deu inteligência ao homem para poder, através da sua inteligência, abençoar também muitas pessoas através da medicina, que ajuda a restaurar e curar a vida. Digo isso porque existem muitas pessoas que, em nome da fé, médicos receitam determinados medicamentos, a pessoa pega e joga fora e não toma. Aqui a Bíblia está dizendo claramente que, mediante medicamento, por orientação do profeta, naturalmente, ele ficou curado. E não foi de outra forma. Então Deus pode te curar instantaneamente, mediante um milagre, ou Deus pode também curá-lo através de medicamentos, através de médicos, mas sempre de acordo com a fé do seu coração, sempre de acordo com a sinceridade sua em acreditar que Deus pode todas as coisas, que Deus vai curar e Ele quer curar e Ele pode curar. Então, jamais negligenciar nenhuma coisa nem outra. A fé cura e cura verdadeiramente. Se você tomar um medicamento com fé, o medicamento certo, no dia certo, na hora certa, do jeito certo, certamente você vai ser curado, tal qual o rei Ezequias aqui o foi. Agora é impressionante. Ele orou a Deus e Deus já sabia o que ele queria. Deus lhe concedeu mais muitos anos de vida. Mas não vida em cima de uma cama enfermo. Não, Deus lhe deu saúde, cura. Não só a cura, mas agora Deus, através do seu poder e graça e misericórdia, venceu o exército do tirano Senaqueribe e esse foi derrotado. E então o povo de Israel ficou liberto daquela ameaça. O rei ficou liberto daquela ameaça e todos ficaram absolutamente felizes com Deus, felizes com o milagre que aconteceu na vida deles. Tudo aconteceu primeiro, mediante um servo de Deus, que no momento de dificuldade foi capaz de fazer a coisa certa, apesar de chorar, apesar de sofrer, apesar de sentir, ele fez a coisa certa. E o que era a coisa certa? Ele chorou, mas ele, com muita fé, orou e aguardou a resposta de Deus. E a resposta de Deus veio, e veio de uma forma muito, muito, muito abençoada. Faça você, eu, nós, da mesma forma. Nesse dia que resolvemos dedicar à fé, olha, vamos parar de ficar assistindo televisão, notícias ruins, notícias que traz doença para dentro de casa. Vamos parar de ficar lendo essas mensagens negativas que chegam via redes sociais. Vamos parar de ouvir o negativo que traz enfermidade e vamos nos apelar à oração, à fé, à dependência de Deus. Porque de lá, sim, virá a vitória, virá a resposta que vai nos trazer, assim como o rei Ezequias, muita paz e também muita felicidade. Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente nesse dia. O meu desejo é que você seja uma pessoa de sorrir bastante, mas ainda que, por alguma razão, venham as lágrimas, mas que sejam as lágrimas colocadas diante de Deus com muita fé e com muita oração. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. E lembre-se, Deus proverá. Querido Deus, abençoe nessa hora esta alma, esta vida, esta pessoa que nos ouve. Seja lá qual for o problema que tem lhe arrancado lágrimas, que tem angustiado o seu coração, a sua vida, a sua alma. Nesse momento, da mesma forma como o Senhor operou na vida do rei Ezequias, dando livramento de tudo que o machucava, que o entristecia, que o magoava, que o trazia, Pai, desespero, morte. Traga vitória nesta vida também. Traga alegria, Pai. Traga cura e traga libertação. Pai, abençoe as famílias que nos ouvem. Abençoe a nossa nação. Nos liberte de tudo que oprime, que entristece e que traz morte. Repreenda o coronavírus desta nação, Pai. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes para liderar sobre nós nesse momento difícil. Assim como tu foi com o rei Ezequias, que tu possa ser com o presidente Jair Bolsonaro, abençoando e dando sabedoria para conduzir nesse momento de ameaças.
É a oração que nós te fazemos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém, amém. Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus. Amém.